Bom dia para você, peço licença para estar na sua companhia nessa manhã de 7 de outubro de 2020, quando são exatamente 7 horas e 22 minutos. E antes de iniciarmos, nós precisamos daquela força, você sabe qual é, né? Aquela força prometida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, é o que nós pedimos, e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo, e vos dará força. E nós sabemos que esse força da Sagrada Escritura, a tradução da palavra é de dínamos, de dinamite. Você imagina você jogar uma dinamite, o efeito que dá. Então essa força que está prometida para cada um de nós, para mim, para você, meu amigo, minha amiga, quando nós nos despojamos de nós mesmos e só pensamos nele, só queremos ele agindo em nós, realizando a obra, sendo glorificado, exaltado, o Espírito Santo de Deus. Nós vivemos em tempos muito conturbados. Nós vivemos uma metamorfose. Metamorfose, para você que não sabe, é aquilo que acontece com a larva, quando ela se transforma numa borboleta. Isso é uma metamorfose, uma transformação. Nós vivemos em tempos de transformação em todos os âmbitos, até mesmo espiritual. E o espiritual já foi previsto na Sagrada Escritura. Está só se cumprindo. O humano é uma novidade para todos nós. Mas está acontecendo essa transformação. E nós fazemos parte desse processo. E por isso que nós precisamos adotar certos comportamentos, nos abrir a certas metodologias, modificar um pouco a nossa maneira de pensar, de raciocinar, de analisar, para que nós possamos reprogramar o nosso interior, para estarmos prontos diante da situação que vivemos e diante das situações futuras que irão piorar, segundo os grandes líderes dos meios de comunicação humana. O próprio Augusto Cury, todos conhecem, numa das suas palestras, diz que a doença do futuro será a depressão. Eu já digo que será uma pandemia. Pandemia vai arrasar tudo. Por quê? Porque o que foi injetado no mundo, que leva e ajuda o homem a entrar na depressão, foi injetado de forma global, ou seja, é globalizado. Todos temos acesso a isso, daqui a pouco estaremos conversando. E por isso que certamente a pandemia do futuro não será coronavírus, será depressão. E ela é muito pior, né? Porque a coronavírus ela é um vírus que está ali, embora ele se modifique, mas é um vírus. A pandemia do futuro não. Ela irá desenvolver uma série de elementos que levarão o homem a adoecer. E uma série muito grande de elementos. Mas se nós nos prepararmos agora, nós iremos passar por essa pandemia no futuro tranquilos. Mas para que isso aconteça, nós precisamos colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por isso nós pedimos que o Espírito Santo mais uma vez possa nos acompanhar, nos dirigir, nos iluminar e realizar no coração e na alma e na mente dessa pessoa que está diante do vídeo. Ontem
uma pessoa comentou a respeito de uma live minha, que eu fiz no sábado, para mim. E ela me disse uma parte da live, e essa parte da live é que hoje nós estaremos trabalhando de uma forma mais profunda, para que nós venhamos a nos conscientizar disso e nos preparar. Essa pessoa, ao partilhar comigo, ela me disse o seguinte, que na live eu comentei um comportamento meu pessoal, porque graças a Deus eu não acordo de mau humor, nunca acordei, tanto que eu acordo de boa mesmo. Então eu não acordo triste, não acordo angustiado, não acordo com nenhuma situação negativa dentro de mim. Mas no decorrer do dia, às vezes acontecem algumas coisas que nós não percebemos, e que essas coisas que acontecem com a gente e a gente não percebe, ela tem um poder de penetração muito grande e ela vai gerar sentimentos negativos em nós. E como o ser humano não tem costume de se analisar, de ver como ele anda, a sua vida no geral, muitas vezes a pessoa não tem esse costume, principalmente se tratando de coisas do lado de dentro, a pessoa se depara só com o fato negativo e ela relaciona diretamente com o fato negativo e não na raiz. Então, por exemplo, se ela está triste, ela não vai analisar por que ela está triste. Não, ela só vai tomar isso, eu estou triste, e já vai começar a ter comportamentos e atitudes a partir dessa tristeza. Ou seja, ela já vai começar a chorar, ela já vai se retirar para um lugar. Tem gente que já vai correr atrás de alguma anestesia para eliminar essa situação negativa. E tem várias, né? Tem várias. A droga é uma delas. Existem inúmeras anestesias que muitas pessoas usam para eliminar o que está negativo dentro dela. Bom dia para Leni Cruz nos assistindo. Deus te abençoe, minha amiga. Espírito Santo te dê a força da dinamite, oh glória, para você e para sua família. Deus te abençoe. Então, meu amigo, minha amiga, é por isso que essa moça então comentou comigo a respeito disso, que chamou atenção na live, e ela tomou aquilo como princípio de vida, e a partir então de sábado ela começou a fazer assim. Se alguma coisa negativa acontecia com ela, ela parava e voltava lá atrás, desde o momento que ela acordou até onde ela está sentindo ali, e se perguntar o que aconteceu para eu estar sentindo isso. E é o que eu faço. Eu, quando acordo bem, saio bem, e se de repente durante o dia bate em mim alguma situação negativa dentro de mim, eu já vou retornar lá atrás, aonde foi que aconteceu, foi isso que aconteceu, ou é essa questão que eu estou remoendo em mim, e aí eu já oro em cima disso, pedindo a Jesus, pedindo ao Espírito Santo, e continuo seguindo o meu caminho, logo aquilo vai dispersar. Nós aprendemos também com o Dr. Lair Ribeiro algumas coisas interessantes. E uma das coisas que o Dr. Lair Ribeiro fala é o seguinte: às vezes você está com fome, mas o seu organismo ele não está precisando de alimento, ele está precisando de água. Então a fome, ela é um sinal que nos é dado, que nós precisamos analisar e conhecer um pouco mais a composição do ser humano relacionada à saúde, ter essas informações para a gente entender. Então, por exemplo, me dá fome, o que acontece? O meu organismo está com sede. É isso mesmo. Me dá fome é porque o meu organismo está com sede. Ele está pedindo água, mas eu não sei por que ele não pede água, ele pede comida. É a fome. Isso aí já vai explicar para você um médico. Eu não sou médico, estou falando só a raiz daqui do que acontece com a gente. Então, a partir do momento que você começa a comer, não resolve o problema. A comida é só uma anestesia,
mas novamente você vai ter fome de novo, porque seu organismo não precisa de comer, precisa de água. Então a gente sabendo disso, quando bate aquela fome, você vai lá e toma água. Aí seu organismo fica tranquilo. Isso são palavras do Dr. Lair Ribeiro. O mesmo Dr. Lair Ribeiro nos falou que se você tomar um copo de refrigerante, para o seu organismo poder balancear esse copo de refrigerante, você precisa de tomar uns 30 copos de água. Do mesmo tamanho. Tomou um copo de refrigerante, 30 copos de água. Para haver um balanceamento, ainda malemar, né? Como diz os antigos, malemar lá no interior. Porque o que mata realmente, não é? A nossa sede não é o refrigerante, é a água. E às vezes a gente substitui. Mas o nosso organismo não precisa de refrigerante, precisa de água. Nós precisamos muito de água. Então, meu amigo, comparando isso à realidade de hoje, é a mesma coisa. Nós estamos recebendo e buscando e nos voltando a anestesias que anestesiam o que nós sentimos de negativo por dentro, mas não vai na raiz e elimina. E por isso, então, hoje você sentiu aquela tristeza. Aí você vai lá, né? Toma uma cachaça, ou fuma um baseado, ou você vai lá e bate alguém, ou vai saltar de paraquedas para dar adrenalina, ou senão você vai lá e gasta dinheiro no shopping, ou enfim, você faz uma infinidade de coisas como anestesia, só que você não sabe, você não se analisou, você não sabe a raiz, você está só ali vivendo, como robô, né? Deu vontade, você está indo fazer, mas na verdade você não está precisando de gastar dinheiro no shopping, você não está precisando de adrenalina, de pular de coisas perigosas, você não está precisando de droga, você não está precisando de nada disso, está precisando de resolver a raiz da sua situação negativa que está dentro de você. Aí você fala assim, né? Tem os tradicionais, né? Radicais, vamos falar assim. Mas isso não está na palavra de Deus. Claro que está. Mostra várias palavras. O Gerazeno, quando estava dentro do cemitério, ele se feria ali dentro, ele se cortava, ele tinha prazer em se machucar. Por quê? Porque a sua mente estava totalmente desequilibrada e existiam forças ali negativas que levavam aquele homem a gostar de se machucar. Ele gostava, ele tinha prazer em se ferir, em cortar a sua pele. E Jesus chegou nele. E quando chegou nele houve aquele impacto, porque Jesus é a perfeição, ele é a luz, ele é vida, ele é liberdade. E aquele homem estava tudo ao avesso disso. Então ele já falou: o que queres conosco, Filho de Deus? Aí Jesus expulsou aquela opressão negativa que habitava naquele homem. E até ele falou: se quer nos tirar daqui, manda a gente para os porcos. E aí Jesus já mandou para os porcos entraram na água. E aquele Gerazeno sentou-se e ficou calmo. Ele já não se feria mais. Ele já não precisava mais de anestesias, porque Jesus o havia tocado. A liberdade havia aproximado do interior daquele homem. E aquele homem, então, a partir desse momento, não precisava, não sentia mais prazer em se acabar consigo mesmo, em se ferir, em se machucar. Porque Jesus trabalhou no interior daquele homem. E aquilo que estava no interior daquele homem saiu e foi para os porcos. Bom dia para Clara Eunice, nos assistindo. Deus abençoe você, Clara. Que a força do Espírito Santo inunde você, seu coração, nessa manhã. Então, meu amigo, minha amiga, veja bem o que nós estamos trabalhando.
primeiro fazendo um bom dia também para Manuela Mota, nos assistindo. Manuela, que a força do Espírito Santo de Deus, que aquela dinamite possa explodir na sua alma e te trazer muitas bênçãos. Deus te abençoe, minha amiga. Então nós, na verdade, precisamos com urgência começar a compreender isso. Que da mesma forma que nós somos enganados pelo que o nosso próprio organismo precisa, e a gente dá refrigerante no lugar de água, dá comida no lugar de água, nós estamos sendo enganados com relação ao nosso interior, relacionado àquilo que rege, habita o nosso interior. Ou seja, nós não podemos mais tratar o que é negativo que está dentro de nós com anestesia. Nós precisamos começar a realmente combater a raiz disso. E é o que eu faço, como disse a você, que a minha moça comentou comigo ontem. Eu volto a dizer, acordo de manhã, muito bem, graças a Deus, todos os dias. Se eu sinto alguma coisa negativa dentro de mim, eu já volto e faço uma reavaliação no meu dia. E sempre eu vou encontrar alguma coisa. Talvez não naquele dia, mas na noite anterior, ou num fato que está acontecendo comigo, e imediatamente eu apresento a Jesus. Eu apresento que o Espírito Santo venha tomar conta daquilo. Ou seja, eu estou trabalhando aquilo em mim, que não está parado ali. Porque se você deixar a raiz sem nenhum produto ali combatendo o malefício que ela faz, ela vai só trabalhando, ela vai só desenvolvendo. Agora, além de tudo isso que existe no ser humano, mas só tem essa passagem de Geraseno, não tem outra, tem várias passagens que Jesus, ele chama a pessoa ao interior. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou para ele se Pedro o amava 3 vezes, e na terceira ele foi lá no fundo dele, falou: Senhor, olha, pode ler para você ver lá, uma terceira resposta dele, ela já vai lá dentro: Senhor, tu sabes tudo. Veja bem as palavras de Pedro: tu sabes que eu te amo. E naquele momento a cura aconteceu no interior de Pedro, porque Pedro havia negado Jesus. E Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E ele foi na mosca, negou 3 vezes. Na terceira ele lembrou, já se formou uma raiz negativa dentro dele, que ia arrasar aquele homem. Seria o próximo a se suicidar, com certeza. Depois de Judas, ia ser Pedro. Mas Jesus interveio e trabalhou no coração daquele homem, dizendo: Pedro, tu me amas? Então, os radicais que sempre passeiam pelas redes sociais, que compreendam isso, não é? Que isso já é desde lá, dos tempos de Jesus. Só que lá não havia um desenvolvimento dentro do conhecimento humano. Um papagaio, que sempre que eu venho aqui, ele vem aqui junto comigo. Eu vou dar um nome sem papagaio, Ô Romeu, vai passear na tua árvore. Romeu, vai lá. Mandaram um amigo meu, viu, eu falar disso aí, falou assim: dá um nome pro papagaio que ele vai embora. Mas então, gente, na verdade, o que nós precisamos compreender? Bom dia para Sara Maria, me assistindo. Bom dia, pai, ela escreveu aqui, coraçãozinho. Bom dia, filha, Deus abençoe você. Meu genro Lucas, minhas netas Sofia e Elisa. Que o Espírito Santo exploda no coração de todos vocês essa manhã, como aquela dinamite que está lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, e todos ficam cheios do Espírito Santo, cada um dentro da sua proporção, dentro da sua idade. Por isso, meu amigo, minha amiga, nós precisamos nos abrir essa dimensão, que nós vamos combater o mal pela raiz, e não mais combater o mal somente nos galhos das árvores. Tem as árvores aqui, né? As árvores têm galhos. Se você está dando um fruto, se está dando um fruto aqui na árvore,
podre, não adianta você tirar o galho lá e botar um remédio lá no galho. Não vai resolver, você tem que ir na raiz você combate realmente a questão. Então nós precisamos a investigar o nosso interior e a prestar atenção no que nos acontece. Bom dia para Ana Rosa Valentim. Deus abençoe você, Ana Rosa. Que o Espírito Santo de Deus, essa dinamite, possa explodir no seu coração, minha amiga, nessa manhã, e você ficar cheia do Espírito Santo. Oh, glória! É por isso que nós precisamos reprogramar o nosso interior. É por isso que nós precisamos construir bases no nosso interior, para que nós possamos consultá-las e elas possam interagir com a gente. Se você não construir nada dentro, você não vai ter nada te ajudando a resolver as questões fora. Você não vai ter base nenhuma. Eu vou te dar um exemplo. Veja bem, eu agora engordei, né? Um pouquinho por causa da pandemia. Os meios que eu usava para me manter, o meu regime, estão todos fechados, né? Não tem como estar continuando isso, mas é uma questão de tempo. Mas o que aconteceu? Eu perdi 17 quilos em 3 meses. Eu perdi 17 quilos em 3 meses. Só que eu perdi naturalmente, sem perceber. Eu comecei a ouvir muito Lair Ribeiro, as palestras dele. E à medida que eu ouvia Lair Ribeiro, e o ouvir palestras é um dos mecanismos de nós construirmos o nosso interior, ouvir palestra, ler livros, ler a Bíblia, ter experiência com Deus, buscar o Senhor, enfim, ter a sua oração pessoal. Existem vários elementos que vão nos ajudando a construir bases dentro de nós. E uma delas relacionada à saúde. Isso não tem na Bíblia, mas a gente é inteligente para poder se abrir. Então o Lair Ribeiro tem um vasto conhecimento, né? E eu comecei a ouvir o Lair Ribeiro, ouvia as palestras dele. Foi uma questão de uma hora para outra, eu resolvi, eu vou fazer esse regime, essa dieta tal. E comecei a fazer dieta e perdi. Quando eu chegava na padaria, eu ia comprar pão para casa, eu olhava na prateleira aqueles doces saborosos, aqueles pães maravilhosos. Eu olhava e me batia aquela vontade de comer. Ao mesmo tempo, vinha na minha mente as palavras de Lair Ribeiro. Vinha na minha mente a meditação que eu fazia, os malefícios que aquilo iria causar, o jeito que eu ia ficar, e uma série de coisas. Então aquilo que eu tinha de conhecimento dentro de mim vinha para fora e ficava diante da vontade de comer. Então a vontade de comer estava aqui e o conhecimento dentro de mim aqui. E os dois se confrontavam e eu falava assim, não vou comer nada disso, estou doido, e a vontade de ir embora. No dia seguinte eu ia comprar pão novamente, lá estava aqueles doces belíssimos, aquele pão saboroso, e novamente vinha aquela vontade de comer, mas junto com a vontade de comer subia o meu conhecimento que eu tinha ouvido falar, as coisas que eu tinha analisado, e confrontava a vontade de comer e ir embora. Então é preciso você ter alguma coisa dentro de você para subir juntos na hora que vier a situação externa. E aí eu falei da comida, da fome, pode ser uma série de coisas. Preocupação, né? A preocupação é uma coisa. Vem a preocupação, você tem um conhecimento profundo, espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança, põe tuas delícias no Senhor e os desejos do seu coração Ele atenderá. Sobe lá de dentro de você aquela experiência que você teve no passado, que você estava precisando, Jesus veio e te ajudou. A graça, aquele testemunho que você ouviu nas redes sociais daquele homem, aquela oração que aquela pessoa fez. Veja bem, você tem elementos dentro de você que vêm para fora para combater a situação negativa que se deparou diante de você. Agora, se você não tem nada dentro, só pensa nas coisas, e anestesia, né? Só pensa em anestesia, né? Os prazeres, os confortos, as alegrias, e não tem nada dentro. Quando vem uma situação negativa, não tem nada para subir junto, você não busca nada. Ué,
Você não lê nada, você não ouve nada, você é o dono da razão, só você sabe tudo. Todo mundo está errado, só você está certo. Não sobe nada, você continua naquela rotina. A mesma pessoa, do mesmo jeito, e nada resolve. Por quê? Porque nada sobe junto. Tem que subir alguma coisa de dentro de nós diante de uma situação externa. Tem que subir alguma coisa de dentro de nós diante de uma situação que você precisa vencer. Por isso que eu estou dizendo, meu amigo e minha amiga, não adianta você tomar refrigerante se você está com sede. É a água que mata a sede. O refrigerante só disfarça. O refrigerante só disfarça. E é por isso que nós precisamos construir dentro de nós. Construção interior. Construção interior. Como é que eu faço? Buscando o Senhor. Se eu quero ter bases dentro de mim fortes, para eu vencer tudo e qualquer tipo de provação, dificuldade, sensações negativas, eu tenho que ter bases dentro de mim. E a base eu construo. Eu construo assistindo uma palestra, pelo vídeo, eu construo lendo um livro, eu construo meditando a palavra de Deus, eu construo orando, eu construo buscando experiências com Deus, experiências pessoais com Deus, e é através do Espírito Santo, é claro, o Espírito Santo entra, né? Porque é Ele que vai nos proporcionar isso tudo. Então tudo isso se torna força dentro de nós. Para nós verdadeiramente sermos vitoriosos na nossa vida. Vitoriosos na nossa vida. Diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Já ouviu esse ditado? Pois é. Você convive com uma pessoa, veja bem. A pessoa é negativa até a raiz do cabelo. Tudo para ela não vai dar certo. Tudo ela não tem merecimento. O que acontece? Você está recebendo informação ali. Se você começar a entrar na onda dela, por exemplo, olha, a melhor coisa para acalmar a tristeza, a angústia e a solidão é o prazer do sexo, vamos dizer assim. E vai para as baladas, né? Vai para as baladas. O que vai acontecer? Você está criando que base dentro de você? É o sexo. Só que o sexo, ele não tem nada a ver com o interior. O sexo não tem nada a ver com... ele não é um fundamento real dentro de você. Ele é uma fantasia. Então, quando você se deparar diante de uma situação difícil, não adianta você vai olhar para o sexo e vai, mas caramba, o que o sexo vai me dar agora? Diante dessa situação, diante dessa tristeza, diante dessa decisão que eu tenho que tomar. Não vai trazer nada de bom, ué. Ele é uma outra história para uma outra coisa, não tem nada a ver com construção interior. A construção interior, ela se faz com coisas reais, coisas verdadeiras, coisas realmente profundas, que se formam dentro de nós. Então não adianta você colocar no seu interior anestesia para combater, né? Porque a anestesia em si não tem força. Se não é prazer de sexo, é droga, por exemplo. Não. Cada vez que eu estou angustiado, eu tenho um problema, eu vou lá e cheiro uma carreira de cocaína ou fumo um baseado, tudo bem, naquela hora se resolveu a questão. Dia seguinte o problema não resolveu, porque você dentro de si não tem força para resolver aquilo. Você vai empurrando com a barriga. Vai empurrando com a barriga. Até quando? E aí entra a raiz daquilo que eu falei no início, que a depressão será a futura pandemia mundial. A pandemia já fala que é mundial, né? Senão seria epidemia, né? Epidemia era menor, pandemia é maior. Então a pandemia do nosso planeta no futuro, aí vem Augusto Cury falar que é a doença do futuro, será a depressão. Por quê? Porque nós estamos substituindo essa construção interior pelo prazer que o celular está nos proporcionando. O celular está nos proporcionando certas coisas que não existiam antes, mas que hoje existem.
através do celular. E aí o que acontece? A pessoa fica em conflito. Eu conheço jovens, né, que eles fazem trabalho de vídeos para jovens, adolescentes mesmo, bem adolescente. Trabalhos de vídeos das redes sociais. E o que acontece? Quando você faz um trabalho de vídeo nas redes sociais, você é de alguma forma observado. E sempre tem alguém que gosta de você, né? Por pior que seja a pessoa, sempre tem alguém. Às vezes tem uns caras aí que falam que é vindo do céu, é profeta de Deus e um monte de gente segue. Eu não entendo, mas vai atrás, porque sempre tem alguém que gosta de alguma coisa que é apresentada. Então, essas adolescentes, elas fazem esses trabalhos e elas são todas vaidosas, né? E fazem, você vê, encontra com elas, às vezes encontra aqui dentro do parque, né? Elas ali na frente do celular, assim, né? Ou se não assim, né? Fazendo aqueles vídeos assim, né? Até aí tudo bem. Só que isso dá um retorno para elas. Os rapazinhos, né? Elogia e fala bonito dela, dá a ela um monte de virtudes, qualidades, enche o ego dela fica todo cheio. Aí ela tá na fantasia, ali. Aí de repente ela cai na real. O que é cair na real? Ela vê que ela tem que estudar, ela vê que ela tem que ajudar a mãe dela a arrumar a cozinha, arrumar a casa. Ela lembra que ela tem que fazer um curso. Ela lembra de coisas que ela tem que fazer, aí começa a ver o choque. Porque ali ela não está recebendo esse afago que a rede social dá. Aí é a hora que ela dentro dela há um choque muito grande. Aí ela se torna agressiva. Aí ela agride tudo que está ao redor dela. Agride o pai, agride a mãe, faz cena, parece um bebezinho de birrento lá de 1 ano, 2 anos. Parece uma criança, igualzinho, sabe? Ou porque o pai não vai comprar um novo celular, ela já chora, já faz greve de comer, e ela já sabe, já tem um comportamento totalmente diferente, tudo. Por quê? Porque ela está acostumada só com o carinho do ego, é só o afago do ego. Sabe, aquele afago do ego? Então, meu amigo, minha amiga, isso é uma anestesia. Agora, essa jovem de 15 anos, ela trabalhou, ela construiu o interior? Não. Por quê? Porque infelizmente, dizem aí nas redes sociais que a educação está maravilhosa. Eu não acho. Porque a educação não está formando na escola pessoas para ter base dentro de si. Não está formando. Não é culpa dos professores, é culpa de quem está mais acima. Que às vezes nós botamos lá, né? Dizem que o povo tem o governo que merece. Fazer o quê? Veja bem, gente. A parte espiritual hoje era diferente de antes. Antigamente, você chegava assim e perguntava assim, né, para a pessoa que é um líder espiritual. Isso eu estou dizendo, né, há 80 anos atrás. Você perguntava para o líder espiritual: olha, essa passagem da Bíblia, ela está assim, assim, assim. Eu não entendi. E aí aquele líder, ao invés dele abrir para você o conhecimento, e às vezes ele não quis isso, ele fala assim, ó, isso é mistério. É mais fácil falar que é mistério, porque eu não preciso explicar. Eu não preciso dar as dicas. É igual o gato, né? Ele tem o pulo dele que ninguém sabe como é que é. É aquele famoso pulo do gato. Ele vai contar para você, você perguntar para ele como é que acontece o pulo do gato, ele vai falar para você assim, é mistério. Ué. Outros vão falar assim dentro da espiritualidade,
tenha fé em Jesus. Tenha fé em Jesus é o suficiente. Não é o suficiente, porque a pessoa não entende essa linguagem. Você entende essa linguagem. Tenha fé de Jesus porque você experimentou o Senhor. Você tem uma caminhada com Deus, você cresceu na fé. Agora a pessoa que está chegando, você fala para ela, tenha fé em Jesus, ela não está entendendo, ela não experimentou nada, ela não conhece nada, ela não tem base dentro dela. Como é que ela vai ter fé em Jesus? Como que ela vai ter fé em Jesus? Ela não teve uma experiência com Deus, ela nem sabe como é que acontece isso. É fácil falar, tenha fé em Jesus, segue Jesus. É só Jesus, tá bom. Não é assim não. Antigamente poderia ser assim, porque não tinha as interferências que existem hoje. Hoje em dia, o que acontece dentro da pessoa? Bateu que era tristeza. Ela não tem nada dentro dela. Tá tudo vazio. Mas tem amiga dela que fala, olha, tô com um gatinho aqui, ó, o gatinho aqui, ele é da hora. Tem um amigo dele, ó, igualzinho ele, vamos pra balada? Vamos pra uma noitada? Vamos chupar um sorvete na sorveteria? E amanhã a gente esquece deles, né? É só pra gente poder acalmar o interior, né? É a situação em que nós vivemos. Nós não precisamos hoje simplesmente de falar tenha fé em Jesus. Eu sei, se a pessoa falar tenha fé em Jesus, eu entendo bem isso, porque eu tenho uma vida com Deus. Então quando fala tenha fé em Jesus, eu tenho que voltar em mim e falar, puxa, será que eu estou realmente não acreditando? O que eu estou fazendo, que estou tirando a fé em Jesus e acreditando em outra coisa? Aonde eu preciso trabalhar em mim? Poxa, eu tive uma experiência com Jesus, Ele é real, Ele é vivo. Agora eu vou ter coisas dentro de mim que vai se levantar, né? Lembra? Vai se levantar na hora que eu passar diante das situações difíceis no dia a dia. Agora a pessoa apresenta isso, você precisa ter fé em Jesus. Tá, legal, como que tem? Ela explica, né? Tem que ter fé em Jesus, e repete comigo, eu tenho fé em Jesus, eu tenho fé. Jesus. Você tem fé em Jesus, você tem fé em Jesus, nós temos fé em Jesus, nós temos fé em Jesus, tá bom, isso é maravilhoso, bonito, elegante, gostoso, mas e no dia a dia ali, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado? Você não tem alimento nenhum, como você vai ter fé em Jesus? Olha, vá, se coloque em oração, saia para o campo, ou vá para uma igreja, ou se retira, pede o Espírito Santo, escuta esse rapaz pregar, essa moça falar. Gente, hoje em dia nós vivemos uma pobreza espiritual. Eu vou repetir, nós vivemos uma pobreza espiritual, porque se a gente quiser ter um conteúdo profundo espiritual, a gente tem que correr atrás dos filósofos, porque os cristãos mesmo não estão dando. Os cristãos estão falando assim, segue Jesus e aplauda o Senhor. Maravilhoso, mas e a base, a coisa concreta ali, o ensinamento, para a pessoa colocar aquilo na prática do dia a dia dela? Cadê? Está em falta. Aí você vai nos filósofos, eles dão para vocês ali, detalhado, passo a passo, como você chegar. E aí você começa então a seguir a filosofia. Não estou dizendo que é errado seguir filosofia, não. Ela é maravilhosa. Ela é uma contribuição maravilhosa para o mundo espiritual. Mas é uma contribuição. Ela não é o principal. O principal é o espírito. Porque ele é eterno. A filosofia vai passar. O mundo espiritual é eterno, não vai passar. Então a gente não tem, porque infelizmente é a mesma história de sempre. Você tem que seguir Jesus, você tem que se converter, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu sei que eu tenho, mas como? Como? Quais os passos? No dia a dia, quando eu me deparar diante das situações da vida, como que eu posso ter essa força dentro de mim? Como? É preciso apresentar o como e não falar só a questão. Antigamente era uma coisa. Por isso que nós precisamos. É assim, gente. É assim. Nós vivemos também uma pobreza espiritual nos tempos que estamos vivendo.
Você pensa que estamos vivendo uma riqueza? Não estamos vivendo uma riqueza espiritual. Não é porque o Espírito Santo não quer agir, ele está preso. Ele está preso. Estão prendendo o Espírito Santo. Ele não pode agir, as pessoas não deixam. O que está no lugar é o autoconhecimento, é a experiência que eu tenho, é o cargo que eu tenho, é o poder que eu carrego, é o grau superior que eu tenho. Isso que está aparecendo. Não está aparecendo. Sabe? Não está aparecendo. E até mesmo, eu sei que eu, ao falar isso, eu incomodo, claro. Mas eu preciso falar, porque eu não estou aqui para servir o que as pessoas querem. Eu estou aqui para servir a Deus. Ou você acha que eu estou errado no que eu estou falando e está todo mundo maravilhoso, todo mundo bem. Mas e os diagnósticos do futuro? Que a doença da depressão será a doença futura. Aí vem a internet. Aí vem a internet com os atrativos dela. Num celular. Eu vou entrar numa... Já que eu estou nessa polêmica, nós vamos entrar mais a fundo ainda. Eu não sabia disso, sinceramente, eu tive conhecimento agora. Há pouco tempo. Porque eu tenho uma informante que ela fica dentro do ônibus ouvindo as conversas do povo, dentro do bondão. E a conversa do povo dentro do bondão é a conversa que acontece no dia a dia. E ela me conta o que ela ouve dentro do bondão. Quando eu converso com ela, ela me conta. Eu fico assim, de olho arregalado das coisas que eu ouço, que acontece. E as pessoas comentam com a maior naturalidade aquilo. Falando no telefone com a maior naturalidade. Coisas pessoais, coisas que acontecem a quatro paredes, coisas íntimas. As pessoas falam assim, naturalmente. Não sei se elas falam isso para poder ela ser vista, não é? Mas falam. E o que anda acontecendo, analisando, né, isso, hoje em dia a moda hoje é você ter um relacionamento só pelas redes sociais, relacionamento de amor, só pelas redes sociais. Essa é a moda. Então todo aquele relacionamento que um casal tem, de namoro, de noivado, de núpcias, de relacionamento, tudo foi transferido para as redes sociais. E as pessoas estão fazendo a mesma coisa que um casal faz, assim, pessoalmente, eles estão fazendo pelas redes sociais. Só que a pessoa não sabe que isso é um processo assim. É um processo assim. E você não calcula aonde chega isso, eu não quero nem falar, que isso aí já não tem nada a ver com aqui. Aonde chega isso, quando começa isso. Sabe, eu não quero entrar nesse assunto que é muito assim, chocante, ele é muito pesado, sabe, ele é muito triste falar. Mas é a realidade. Nós não estamos sabendo disso. Mas a realidade é essa hoje. E é uma anestesia. Essa é uma das anestesias. Então a pessoa, ela se sujeita a uma relação assim. Ela se sujeita. Até teve um caso aqui que eu ouvi falar, a pessoa teve 10 anos. 10 anos, teve não, tem há 10 anos um relacionamento assim. Pelas redes sociais. 10 anos. Gente, eu não estou falando de um ano. Eu não estou falando de 2. Eu não estou falando de 3, estou falando de 10. 10 anos.
eles vivem algo que é para se viver perto um do outro, eles vivem longe, mas experimentam as mesmas coisas que, quer dizer, né? Entre parentes, não experimenta nada, porque é um negócio tão virtual, né? Tão distante. Não tem ali. Não tem ali. Hoje em dia você vai no restaurante, pelo menos quando estava aberto, né? Eu vi um dia com meus olhos uma cena que eu achei assim muito triste. Eu estava num lugar, no shopping, um dos shoppings aqui da minha cidade, almoçando. E na minha mesa da frente chegou uma moça com um filho. O menino devia ter uns 8, 9 anos. Até menos, acho que uns 7 anos, né, mais ou menos. E aí ela sentou ali na mesa, tirou o material do filho, para o filho estudar ali. E aí a mãe estava lá olhando e ele estudar. De repente tocou o celular. Ela pegou o celular, começou a conversar, filho, só um minutinho, já volto. Sumiu, foi embora, passou 5, 10, 15, 20, meia hora, 45 minutos. Eu fiquei lá almoçando, né, fazendo meu trabalho ali e fui observando, né, o menino sozinho. Aí chegou uma hora que o menino não aguentou, ele largou os material, a bolsa, tudo ali e saiu dentro do shopping à procura da mãe. Só que quando o celular tocou, a mulher, quando atendeu, eu olhei assim, ela falou assim: oi, tudo bem? Eu falei, nossa, quando a pessoa fala assim, oi, tudo bem? Você nem precisa saber, perguntar quem é, né? É um amor dela, claro. Mas não se sabe como é que é o esquema ali, nem quero saber, isso não tem nada a ver comigo. Eu estou falando da atitude da mãe. A mãe larga o filho num shopping sozinho, estudando na mesa, e sai para conversar com sabe lá quem. Não dá a mínima atenção pro filho. Ao invés de sentar com o filho, ajudar o filho a fazer a tarefa, as mães fazem isso, né? Pelo menos as mães antigas faziam isso. As de hoje não, por causa do celular. Só que esse relacionamento externo, distante, ele não alimenta a alma, o interior. Porque nós somos criados, gente, para ter relacionamento de perto. Nós somos criados para ficar falando um daqui e outro de lá. Nós somos criados para ter uma convivência, um perto do outro. E se isso nos falta, fica vazios. E esses vazios vão crescendo. E se não são cuidados, eles vão se transformando em elementos negativos. Esses elementos negativos, eles vão interferir tamanha dentro das minúcias dos órgãos, da circulação, daquilo que existe dentro de nós, e vai atingir as células. E as células, de repente, sofrem uma falha. Essa falha da célula é justamente uma transformação negativa que ela exerce, que é um futuro câncer na pessoa. Porque ela é ligada à parte psicossomática. Ela não tem nada a ver com a parte externa. Ela é interna, mas ela é interna e ela interage com o que ela tem ao redor. Da mesma forma, por exemplo, se eu sou um homem cheio de amor e eu tenho amor pela natureza, meu quintal vai ser maravilhoso, vai ter plantações de flores, de rosas, vai ter canteiros ali com diversas folhas, com diversas árvores, porque eu amo a natureza. Agora, se a pessoa... Então, ou seja, o que eu experimento dentro de mim, aquilo se manifesta externamente e contagia o que está ao meu redor. Eu vou construir um belo jardim no fundo de casa, porque eu amo a natureza. Agora, se eu não estou nem aí com a natureza, o fundo de casa vai ser um lugar de lixo. Da mesma forma dentro de nós. Se você tem um alimento negativo, se só coisas negativas circulam aqui dentro, isso vai refletir. E reflete aonde? Nos nossos órgãos, nos tecidos, nas células, uma série de coisas.
e numa dessas situações vai gerar algo negativo. E vai ser um futuro câncer. E o câncer hoje, você sabe como é que é. Por isso que nós precisamos cuidar do nosso interior. Agora adianta você ir na academia e malhar, corpinho sarado, barriguinha para os homens, né? Barriguinha, tanquinho, as mulheres, aquele corpinho bonito. Externamente, beleza. Mas e dentro da pessoa, como é que tá? Será que tá assim também? Ou tá maior confusão, maior desencontro, tudo vazio, sem nenhuma construção, sem nenhuma base. E aí quando vem a situação negativa, a pessoa se estressa, a pessoa comete loucuras, toma atitudes horríveis, comportamentos que a gente não compreende. Deixa eu ver que oração, gente, porque tá quase terminando a nossa live. Por isso que nós precisamos construir o nosso interior. Construir o nosso interior. Um dia desse eu encontrei um rapaz ali num dos parques da cidade, um amigo. E eu comentei com ele, né? Aqui em São José tem uma escola que ela dá alimentos maravilhosos pra gente. São comidas suculentas, sabe? Ela trabalha na pessoa de uma forma que a pessoa começa a construir dentro dela. Esse lance de construir, isso tudo não é coisa tirada da minha cabeça. Eu estudei, eu conversei, eu partilhei, eu aprendi, eu analisei, para isso tudo fazer parte de mim, dessa construção interior. Porque não adianta nada, sabe? A gente vê aí líderes que as pessoas falam assim, olha, não liga para ele de manhã, porque ele de manhã, ele é uma pessoa que ele não gosta de ser incomodado. A parte da manhã dele você não liga. Você quer falar com esse líder, você procura ele à tarde, porque de manhã ele não atende ninguém, não fala com ninguém. O que esse homem tem, esse líder? Depressão. Ele tem coisas que não são resolvidas dentro dele, que faz com que ele acorde de mau humor. Se você acorda de mau humor, meu amigo, minha amiga, alguma coisa tem dentro de você. Não é normal a gente acordar de mau humor. O normal é você acordar bem. Você teve uma noite de sono, meu Deus do céu, descansou a noite inteira, você tem que acordar bem. Se você acorda ranzinza, implicante, nervoso, irritado, não me toques, não olha pra mim, não fala comigo, alguma coisa tem dentro de você que precisa ser resolvida. Me desculpe, pelo menos a pessoa está sendo sincera com você. Esse cara sou eu, como canta Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu, tô sendo sincero com você. Nós não fomos criados para acordar de manhã assim. Não fala com ele, não gosta nem que olhe, ele já vai xingar. Que isso? Alguma coisa está resolvida dentro dessa pessoa, meu Deus do céu. Não pode olhar, não pode conversar, não pode rir. Nós precisamos acordar, principalmente do lado interno, bem. Acordar tranquilo. Isso é fundamental. Se isso não está acontecendo, precisamos ser trabalhados, gente. Precisamos ser trabalhados. Então essa escola que tem aqui, eu gostaria que ela fosse uma escola cristã, mas não é. É uma escola normal, não tem faculdades de teologia, faculdades de filosofia, isso tudo de aprendizado humano. É assim, é uma instituição humana, de formação humana para as pessoas. Por que não existe uma escola espiritual, de formação espiritual, com um gabarito desse? Eu não estou falando para ficar estudando as coisas do passado relacionadas às coisas de Deus. Não é esse estudo
intelectual. Eu estou falando de alimento interior para a pessoa. Alimento interior. Só tem uma escola assim. Eu encontrei com esse rapaz e falei, e aí? Como é que tá a escola lá? Porque ele estuda lá ainda, né? Ele falou assim, vai voltar agora, né? Eu falei, eu tô pensando em voltar a estudar de novo, porque você fica sem alimento, você não encontra, gente. A gente não encontra alimento. A gente não encontra. Infelizmente. Sabe? Porque nós precisamos encontrar elementos que possam fazer com que a gente venha crescer, se desenvolver. A gente pare de viver naquela rotina. Aquela rotina. O que eu sei tá bom, o que eu aprendi tá bom, eu tenho que seguir só isso e acabou. Nada é rotina, nada está parado que Deus criou. Deus nunca criou uma coisa para ficar parada. O universo está em movimento, segundo cientistas. A primavera nasce, cada primavera é diferente uma da outra, cada outono é diferente um do outro, cada inverno é diferente um do outro. Tudo está se renovando, tudo está se transformando. Agora eu tenho que ter aquela rotina sem aprender nada? Eu não busco aprender, gente. Por quê? Se eu não busco aprender, porque eu sei tudo. Nós sabemos tudo. Nós nunca vamos saber tudo. Nós sempre precisamos aprender. É importantíssimo isso. Vamos lá. Bom dia para Linda Paine nos assistindo. Luzinete Rigones nos assistindo. Vanúzia Moraes nos assistindo. Vem mais para cima aqui. Manuela Mota nos assistindo. Minhas amigas, que o Espírito Santo de Deus possa explodir em vocês agora como uma dinamite, em nome de Jesus. E vocês possam ter experiências profundas, maravilhosas, lindos sentimentos, profundas emoções, maravilhosas revelações com a graça de Deus. Nós precisamos, gente, crescer. Eu quero crescer. Eu quero crescer. Nós estamos na pandemia, não estamos? Eu estou estudando. Estou fazendo um curso de 1 ano. Não estou parado, não. Você pensa que estou parado? Nunca estarei parado. A vida inteira estarei estudando. Porque quando a gente está estudando, olha o que eu vou te dizer. Analisa comigo. Quando a gente está estudando, a gente está humilde. Por quê? Eu tenho um mestre. Eu tenho um mestre. Agora, quando eu não estou estudando, eu sou o meu mestre. Eu sou o meu mestre. E é muito perigoso isso. Eu sou o meu mestre é uma rosa que tem uma serpente virada nela. Se você quiser pegar, a serpente morde. Morde com as vaidades. Você se acha o cara, egoísta, dono da verdade. Só o que você fala tá certo. O que os outros falam tá errado. Só você sabe o melhor caminho, só você tem o melhor ensinamento, só você sabe a verdadeira direção. Você se julga um mestre, você acha que sabe mais que todo mundo, porque você parou de estudar. Mas eu não preciso estudar numa escola, eu posso estudar ali, traçar um plano. Olha, eu vou todo dia assistir uma palestra a respeito desse tema e vou estudar esse tema. É um estudo, você está ali, embora ninguém está te dando orientação. Mas lá na antiguidade, tempo de Platão, os filósofos antigos, você entrava na escola deles, os 5 primeiros anos, você não podia perguntar nada para o professor. Tinha que ficar sentado quietinho para aprender a disciplina de discípulo. Depois, a escola tinha 50 anos de duração. Ou seja, se eu tenho 20, entrei na escola, eu vou estudar até os 70. Ou seja, era a vida inteira você estudando, para sempre, por causa do perigo da vaidade que existe em nós termos um mestre. Olharmos para alguém que nos ensina, olharmos para alguém que está nos observando e nos orientando e falando, olha, não vá por esse caminho, não faça isso, ó, pensa no que você está fazendo agora. Mas as pessoas não são assim. A nossa escola já não dá nada, infelizmente, de coisa profunda, e ainda é 10, 12, 13 anos, acabou. Então a pessoa acha que ela sabe tudo, e nós não sabemos nada.
porque nós precisamos cultivar em nós as virtudes, não os defeitos. E se a gente não tiver mestre, se a gente não tiver uma pessoa que nos oriente, se a gente não se abrir a uma correção, a um conselho de alguém, a uma visão diferente da nossa, para a gente analisar, a gente for sempre radical a isso, achar que sabe tudo, ao invés de você crescer, você está afundando, porque você está dando vazão para os seus defeitos fluir, não para as suas virtudes fluir. É por isso que nós precisamos estudar. É por isso que nós precisamos estudar. E diz os antigos, né? E é a verdade. A pessoa pode tirar tudo de você, mas o estudo ela não tira. Porque está gravado dentro. Então nós precisamos nos abrir uma dimensão nova na nossa vida. E começar a construir dentro de nós. Eu citei para você, meu amigo, minha amiga, vários problemas, várias situações da vida, várias situações do dia a dia, mas tudo com o intuito de que nós possamos caminhar assim na nossa vida, construindo algo dentro, bases concretas, reais, organizadas, bem claras, bem definidas dentro de nós, para que aconteça o que aconteça ao seu redor, você tenha onde recorrer. E por favor, gente, nós temos uma péssima mania de acharmos que as pessoas têm que fazer aquilo que a gente faz, e não é assim. Vai muito do desenvolvimento do interior da pessoa. Então não chega para a pessoa chega em você e fala: ai, minha vida está assim, eu estou sofrendo isso. Aí você vai aconselhar a pessoa: tenha fé em Jesus, que vai tudo resolver. A pessoa, tudo bem, né? Mas como é que ela não sabe como é que ela vai ter fé? Ela não sabe. Por favor, me entenda. Ela não sabe, alguém precisa ensinar. Olha, você está passando por problemas, tem Jesus. Ele é presente no meio de nós, o Espírito Santo age no meio de nós. Você precisa ter uma experiência com Ele. Conhecer esse Jesus. Experimentar esse Jesus. Aí sim, você pode ter fé, porque você experimentou. Como é que eu vou ter fé numa coisa que eu nunca experimentei, meu Deus do céu? Como? O que é ser testemunha de Jesus? Sabe o que é ser testemunha? A testemunha, ela viu alguma coisa. Ela presenciou um fato. Para ela ir lá testemunhar. Eu sou chamado a ser testemunha do acidente. Por que eu sou chamado a ser testemunha? Porque eu vi o acidente acontecer, Eu estava lá, na hora eu vi tudo que aconteceu. Então, eu sou chamado a testemunha. Então, quando a palavra de Deus diz: você será minha testemunha, eu tenho que falar de uma coisa que eu vi. Uma coisa que eu experimentei. E o que eu vi, experimentei, é que eu tenho que falar. Ser testemunha. Então, eu tenho que contar para a pessoa o que eu experimentei. Aí depois eu falo para a pessoa: tenha fé em Jesus. Por favor, me entenda. Depois você fala: tenha fé em Jesus. Primeiro conhece Jesus. Venha experimentar o Senhor. Nós vamos tocar em Deus. Aí depois você vai ter fé naquilo que você experimentou. Porque você experimentou. Eu só vou ser testemunha depois que eu experimentei. Senão eu não sou testemunha de nada. Eu não vi nada, meu Deus do céu. Eu não experimentei nada, como é que eu estou testemunhando? Uma coisa que eu não vi. Ah, você viu o acidente lá? Não. Mas é chamado para testemunha. Sou. Então o que você veio fazer aqui? Você não viu nada? Eu posso ser testemunha de Jesus. Eu posso ser, graças a Deus. Porque eu experimentei muitas vezes o Senhor. E por isso que eu jamais vou falar para uma pessoa que chegar até mim precisando de ajuda, e vou falar para ela assim: olha, tenha fé em Jesus. Eu jamais vou falar isso. Porque isso é muito vazio. É muito vazio. A pessoa não tem base para ouvir e entender o que você está falando. Tenha fé em Jesus. Não tem base. Agora você acha que você já está caminhando, já experimentou, ela tem que entender. Ela não tem que entender, ela não experimentou. Sabe? Mesma coisa. Largue do pecado. O pecado é do demônio. O pecado leva você para o inferno. Largue do pecado. Tudo bem.
O que adiantou aquilo para a pessoa, meu Deus do céu? O Espírito Santo convence a respeito do pecado. Você precisa experimentar o Espírito Santo. O Espírito Santo sutilmente vai eliminando aquela vontade de pecado dentro da pessoa, de fazer coisa errada, né, nesse sentido. E vai alimentando aquela pessoa, querendo outros valores, outro alimento, outras belezas. Quem faz isso? O Espírito Santo. Dentro de nós. Isso é verdade. Agora, converte, larga disso, larga daquilo. Mas não é assim, gente. Não é assim que funciona. Não é essa a pregação. Experimente o Senhor, ide por todo mundo e pregai a boa nova. A boa nova é uma boa notícia. Jesus pregava em parábolas. Por quê? Para a pessoa deixar aquilo cair dentro. Quando ele contava uma história, que é uma parábola, aquela história levava a pessoa que está ouvindo a interiorizar e a pensar por dentro. Aí a palavra de Deus, mais eficaz que uma espada de dois gumes, penetrava. Não era blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Jesus era bem objetivo na pregação dele. Porque ele falava para o interior da pessoa ouvir, não só a mente. E é por isso que é importante você contar uma história. Eu contei várias histórias para você aqui, você reparou? Várias. Algumas boas, outras ruins, mas contei várias histórias. Essas histórias, elas abrem caminho para que a palavra de Deus vá chegando dentro da sua alma, dentro do seu coração. E era por isso que Jesus pregava em parábolas. Não é para enganar os outros, enrolar os outros, não. É para aquelas pessoas que só pensavam no conhecimento intelectual, elas pudessem parar e pensar na história. E assim ela abriu o coração. Então nós precisamos até mesmo para pregar a palavra de Deus ter sabedoria, pedir ao Senhor que nos ensine, pedir ao Senhor que nos dirija e ser mais objetivo, mais assim, com compaixão, aproximar da pessoa. Jesus falou para aquela mulher: vai e não peques mais. Mas antes aquela mulher experimentou o amor de Jesus. Ela teve uma experiência antes. E o primeiro anúncio deve ser uma experiência com Deus. Não pode ser outro anúncio antes, porque a pessoa só vai entender e se abrir se ela tiver tocado, se ela tiver saboreado, se ela tiver experimentado aquilo tudo. Aí sim, ela vai se abrir. Agora, se você não experimentar, só de intelecto, eu volto a dizer, o demônio, ele sabe muito mais das coisas de Deus do que nós. Ele era o anjo de luz. O demônio, que era o Lúcifer antigo, né? Ele andava com um manto, segundo o que está na palavra de Deus, e o manto produzia sons. Era como se eu tivesse, né, com essa camisa aqui, e essa camisa, à medida que eu andasse, ela fizesse som de violino, de teclado, de piano, de flauta, sabe? Esse era o manto dele, que ele perdeu quando se revoltou contra Deus. Então, o inimigo de Deus, que antes era o anjo de luz, ele conhece muito mais a Deus que nós. Só que ele não experimenta, essa é a diferença. Ele não experimenta, ele só conhece. Então conhecer só não adianta. Conhecer só não resolve. Eu preciso experimentar, eu preciso tocar. Ah, Jesus me ama, legal, não é só isso, eu tenho que experimentar o amor dele e falar com ele. Senhor, eu preciso experimentar o seu amor. Todo mundo fala que o Senhor ama, o Senhor ama, o Senhor ama. Eu nunca senti nada, eu quero sentir, eu quero experimentar o seu amor. O Senhor vai preparar um jeito, se você menos esperar, você vai estar diante de uma situação que você vai experimentar aquilo. Fale com Jesus.
Pergunte para ele. Então, o nosso primeiro anúncio tem que ser: experimente Jesus. E não simplesmente siga Jesus, largue de pecado, tenha fé, faça isso. E quando a pessoa fala quem crê será salvo, a salvação vem pela fé, é a fé em exercício. Não é a fé assim, por exemplo, né? Aqui, ó. Aqui vamos supor que fosse uma folha, e essa folha fizesse um chá que curasse a dor de cabeça. Não adianta falar, eu acredito. Você acredita? Essa folha cura dor de cabeça. Essa folha cura dor de cabeça. Não adianta nada ficar falando aqui. Acredite, meu irmão, nessa folha, ela cura dor de cabeça. Não adianta. A pessoa não vai ter base para isso, porque ela nunca experimentou, ela nunca tomou o chá para ver. Agora, se ela tomar o chá e a cabeça, a dor parar, ela vai falar, não, aquela folha cura a dor de cabeça. Então ela tem a fé naquilo, ela acredita naquilo. Por quê? Por que ela acredita? Porque ela experimentou. Não tem como ela acreditar se ela não experimentar. Vai virar só, você acredita? Eu acredito porque o fulano falou. E você acredita por quê? Porque o outro fulano falou. Você já viu às vezes na rua? Passa um monte de cachorro correndo. Tudo, lá tem um lá na frente puxando a fila. Um monte de cachorro correndo. Aquele cachorro de repente para. Aí os outros param, fica tudo assim olhando que nem bobo. Acabou. Ele estava seguindo o cachorro. Mas quem estava motivado a correr era o cachorro. Os outros estavam tudo atrás. Então não adianta falar para você, olha, esse chá, você ficar divulgando, esse chá, essa folha maravilhosa, essa folha vai curar a sua dor de cabeça. Se eu nunca tomei o chá, meu Deus do céu, eu não vou ter força para falar. Vai ser só de palavra, não vai ter alma nisso. Não vai ter alma nisso. Precisa ter alma, e para ter alma eu tenho que experimentar. Eu tenho que tocar. Eu tenho que experimentar o Senhor. E por isso vem Espírito Santo nessa manhã. A sua palavra diz que nós iríamos ser testemunhas, mas para sermos testemunhas antes, iríamos experimentar a tua força, mas descerá sobre vós a minha força, e sereis minhas testemunhas. Por isso, Espírito Santo, nós precisamos essa manhã, mais uma vez, que o Senhor nos acompanhe no nosso dia a dia, nos acompanhe em todos os momentos, Espírito Santo. A mim, a essa irmã, a esse irmão que está assistindo essa live, nos acompanhe, Espírito Santo. Nós precisamos ir, como diz a palavra de Deus, crescendo em graça e sabedoria aos olhos de Deus e dos homens. Mas para que isso aconteça, Espírito Santo, sozinho, nós não podemos. Precisamos da sua ajuda, precisamos da sua graça. Por isso vem, Espírito Santo, vem sobre cada um de nós essa manhã, inunda o nosso ser, renova o nosso ser. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Quero agradecer mais uma vez a participação de todos aqueles que nos assistiram e outros que irão assistir pessoalmente aqui na live ao vivo. Depois essa live é reproduzida em outros grupos. Em outros grupos, outras pessoas estarão assistindo, serão outros nomes, né? Mas agradeço a participação aqui da Leni Cruz, da Clarionice, da Sara, agradeço a participação da Ana Rosa, também da Manuela Mota, da Linda Paine, da Luzinete Rigones, da Vanúzia Moraes, da Maria Merces, e a sua participação, você que não deixou nada escrito, mas nos assistiu, esteve com a gente, e você que irá nos assistir, estará com a gente posteriormente, através dessa live. Que o Espírito Santo de Deus possa acompanhar você, é o meu desejo, é o meu pedido. O Espírito Santo nos acompanha, oh glória.
Nós precisamos, Espírito Santo, a sua presença ao nosso lado, nos acompanhando. Nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, nós precisamos trabalhar no nosso exterior. Nos ensina, Espírito Santo de Deus, a estarmos atentos ao que acontece a nós mesmos, a prestar atenção na gente mesmo e a apresentar ao Senhor as nossas limitações, para que Ele cuide de nós e nos oriente, nos construa por dentro, nos dirija os passos. E que assim seja, meu amigo, minha amiga. Deus abençoe você. Ótima quarta-feira para você. Nós voltamos sabadão, com o nosso sabadão, mais uma vez, na presença do Senhor. Até lá. Fique em paz. Tchau, tchau.